Fala, geração eleita, beleza? E aí, galera? Hoje vamos continuar o ensino sobre os 5 pilares. Põe na tela. Falaremos hoje sobre o último pilar, o poder secreto do jejum. Solta a vinheta. O jejum é a abstinência de algo por um certo tempo específico, por um certo propósito. Isso tudo para quebrar a força desse algo em sua vida e te trazer mais perto de Deus. O jejum ele tem finalidade espiritual, tanto medicinal. Na Bíblia não há regras que determinem o jejum, mas há, de certa forma, uma maneira de se fazer isso. Quando jejuares, não se mostrem contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Era costume dos fariseus na época jejuarem 2 vezes na semana, e eles até reclamaram com jejuns. Com jejuns? Eu senti. E eles até reclamaram com Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Como diz em Lucas 5, disseram-lhes eles: os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Jesus estava ensinando a forma como ele queria que as pessoas jejuassem. Os fariseus naquela época jejuavam para mostrar que eram religiosos e super espirituais, mas dentro do coração deles não mudava nada. Jesus ensinou a fazê-lo em secreto, sem essas coisas de se amostrar e com sinceridade no coração. Mas qual o propósito do jejum? Bom, o propósito do jejum, na verdade, vai muito além do que simplesmente se abster de um determinado alimento. Mas antes de eu prosseguir, eu quero ler um versículo, está lá em Isaías 58. E questionam: por que jejuamos regularmente, se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi esse o jejum que realizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito? Incline a cabeça como o junco no brejo, e se deite sobre pano de saco e cinzas, em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável, Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é esse, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas à liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. O profeta Isaías vem exortando o povo nessa passagem, no capítulo inteiro, ele vem exortando ao povo acerca do verdadeiro jejum. Havia naquela época, na época da lei, um dia separado exatamente para que eles jejuassem, que era o dia do Senhor, o sábado. Naquele dia eles jejuavam, mas o jejum deles não era verdadeiro. A sua intenção e a sua motivação eram completamente outras. Durante o jejum eles não separavam tempo, Zion, para ficar com o Senhor. Eles passavam o seu jejum em brigas, em contendas, e não era essa a vontade de Deus. Afinal, como a palavra diz, não era da vontade de Deus apenas que eles se abstessem de alimento, ficassem com cara de triste e cara de fome, e todo mundo vendo que eles estavam jejuando. Não, na verdade não. O jejum que Deus queria era um jejum verdadeiro que lidasse com as obras da carne. Se você parar para analisar como ele diz em Isaías 58 e fazer o link com Gálatas 5, quando fala das obras da carne, você vai ver exatamente o que Deus está querendo dizer naquela passagem. Que o jejum ele vai destruir as obras da carne e, mediante a isso, vai ativar o Espírito. A palavra diz em Gálatas que o Espírito milita contra a carne. Ou seja, são as obras da... Nossa. Precisa jejuar. Ou seja, são as obras da carne, que é a velha natureza, a natureza adâmica,
contra a vontade do Espírito, que é a nova natureza em Deus. Essas duas coisas militam entre si, que é a vontade pecaminosa e a vontade da santificação. E o jejum ele faz exatamente isso. Ele ameniza, ele cala a boca da sua velha natureza, ele te deixa mais suscetível a Deus, ativando, dando lugar para que o Espírito seja liberado em sua vida. Kenneth Hagin diz o seguinte: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Quando falamos em propósito do jejum, queremos especificar exatamente isso. Primeiro ponto, o jejum ele lida com a carne. Ele lida com as obras da carne, ele destrói as obras da carne. Sabemos que há uma batalha, como eu falei, entre a carne e o Espírito, que é a vontade da velha natureza e a nova natureza. E é como se quando você jejuasse, a vontade da carne, ela ficasse embaixo, sabe, dominada pelo seu Espírito. Mas quando você passa tempo sem jejuar, ao contrário é que acontece. A sua velha natureza começa a gritar mais alto e a sua nova natureza já não domina mais. Por isso é necessário que você jejue, para que o Espírito sempre esteja te guiando e você esteja suscetível à voz de Deus. Agora, bora quebrar um biscoito, Zay? Quebra. As pessoas estão dizendo por aí, eu sempre aprendi isso, que quando eu jejuo por um emprego, eu consigo um emprego por causa do meu jejum. E aí agora? As pessoas dizem por aí que se eu jejuar pela conversão de alguém, aquilo vai acontecer, porque o meu jejum santificou e converteu aquela pessoa. Será que é isso, Zay? Se jejuar muito assim, eu consigo virar empresário. Será? Bora embaixo. Ó, Na verdade, querido, quando você está jejuando, você está lidando também com a sua incredulidade. Então, no momento que você jejua, a sua fé é liberada. E quando você jejua por algo específico, não é o seu jejum que está fazendo com que aquilo aconteça e que as coisas se movam ao seu favor. Na verdade, o jejum está lidando com a sua incredulidade. E a sua fé liberada em direção àquele propósito faz com que a coisa aconteça. Zion leu em Lucas que Jesus ele fala o seguinte: que enquanto o noivo está presente, ou seja, ele, os seus discípulos não precisariam jejuar. Mas quando o noivo fosse tirado, aí sim eles jejuariam. Observe, Zion, que Jesus ele faz um link aí, ele faz um paralelo entre o fato de não jejuar com a presença dele e o fato de jejuar sem a presença dele, fisicamente falando. Ou seja, eu entendo nessa passagem que o jejum ele te torna sensível à presença de Deus. Para que você perceba claramente a presença de Deus, você precisa jejuar. Então temos aqui, o jejum ele vai lidar com a sua carne, as vontades da carne, ele vai lidar com a sua incredulidade, ele vai te tornar mais sensível à presença e à voz de Deus. temos algumas formas de praticar o jejum. Tem o jejum parcial, onde a pessoa não se abstém totalmente de alimentos, ela come determinadas coisas devido ao trabalho ou outros imprevistos que aconteçam. E tem o jejum normal, que é a abstinência total de alimentos, mas com injeção de água, porque a água ela é necessária para o nosso corpo. E finalmente o jejum total, que é a abstinência de tudo, de comida e inclusive também de água. É interessante que quando estiver jejuando, busque as coisas do Senhor, porque o propósito é esse, mortificar a carne e fortalecer o espírito, chegar mais perto de Deus. Então, jejuar e ficar assistindo TV, assistindo filme, você pode fazer à vontade, mas bem melhor se você procurar meditar na palavra, adorar o Senhor e estar em oração, você vai estar mais perto do seu espírito, mais perto do Espírito de Deus, para receber as revelações e edificar o seu espírito. Bom, então é isso, como o Zion disse, sempre procure passar tempo com Deus durante o jejum, ainda que não seja todo o período do jejum. Até porque se você resolver fazer um jejum de 3 dias, você não vai ficar os 3 dias orando, né? Bom, então é isso, galera. Aprendemos até aqui sobre os 5 pilares, que são a adoração, A meditação, a confissão a oração em línguas e o jejum. Lembrando sempre, a adoração ela atrai a presença, o jejum te torna sensível à presença. A oração em línguas, ela constrói e te edifica sobre a fé, ela fortalece a sua fé, à medida que o jejum também faz com que essa fé seja liberada. Mas tudo isso acontece se você tiver um entendimento da palavra, e para isso é necessário meditar. Mas com a sua fé fortalecida e liberada, é preciso que você manifeste isso pela confissão daquilo que você meditou e daquilo que você compreendeu no seu espírito. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, se te edificou, se vocês aprenderam coisas novas, dá um curtir aí, um joinha, se inscreve no canal, entra nas páginas, visita o blog e tal. É isso aí, galera. E não se esqueça, Existe um pai por trás de Deus. até a próxima. Falou.